Tá bom? Quer falar alguma coisa? Perfeito. Última pergunta, Romualdo de Souza, Rádio Jornal do Comércio. Boa tarde. Por gentileza, General Braga Neto, eu sou Romualdo de Souza, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco, e eu vou me valer de uma frase de um poeta pernambucano. Ele diz o seguinte: o meu time não pode ganhar campeonato se o juiz não tem mãe nem coração. Ciba Veloso. O senhor, como um importante estrategista desse governo, considera que a ida do presidente Jair Bolsonaro ao Palácio do Supremo Tribunal Federal foi uma visita de cortesia para tomar um café com açúcar ou foi um encontro para pressionar o STF? Na realidade, a primeira parte tem uma pequena verdade. A segunda está completamente equivocada. O que aconteceu ali foi o seguinte: hoje foi realizado por solicitação da empresa, da Coalizão da Indústria. A Coalizão da Indústria pediu uma reunião com a Casa Civil e nos apresentou um quadro altamente preocupante. Altamente preocupante, que eu não vou entrar em detalhes, porque já passou na imprensa, os senhores já têm conhecimento. E solicitaram uma visita presencial, de que alguns membros e outros estavam por videoconferência, com o senhor presidente da República. Quando o presidente da República tomou ciência dos fatos, ele falou: eu vou levar esse assunto também para compartilhar essa preocupação do governo federal com pós-pandemia, que é um assunto que é recorrente no governo, né? Compartilhar para que o outro poder também tenha ciência do tamanho do problema que se avizinha. E os senhores viram a quantidade de empresas que estão paradas e não sabem se vão conseguir sobreviver se nós não adequarmos esse retorno gradativo, conforme estipulado pelos protocolos do Ministério da Saúde, ao retorno da economia, né? Nós não sabemos como é que nós vamos, o que será do Brasil daqui a pouco. Então a finalidade foi exatamente, ao mesmo tempo que foi um ato de cortesia, mas para compartilhar informações com um outro poder. Essa foi a intenção, tá? Não houve nada de pressão. Nós só queríamos fazer um alerta com relação à população de rua. Nós temos um público bem específico que nós gostaríamos de fazer um alerta ao Brasil, que são os índios Uarau que estão no Brasil. Preste bem atenção. Os índios Uarau, eles entraram pelo programa Acolhida, pelo projeto Acolhida, e eles já estão andando por toda a nação brasileira. Nós já encontramos índio Uarau em diversas capitais brasileiras. E o índio Uarau, eles não falam português e eles também não falam espanhol, eles falam a língua Uarau. E faz parte da cultura do índio Uarau a rua. E nós já estamos encontrando alguns municípios nos ligando, dizendo que está difícil acolher o índio Uarau, eles têm resistência e eles circulam nas ruas com criança. Se algum município estiver tendo dificuldade em se relacionar com os índios Uarau, nos procure, não precisa ligar para a FUNAI. Quem vai estar cuidando diretamente dos índios Uarau nesse momento é o Ministério dos Direitos Humanos, é a Secretaria Nacional da Proteção Global. Está aqui o Secretário Nacional da Proteção Global. Qualquer gestor municipal que está se relacionando com os índios Uarau no seu município, está encontrando alguma dificuldade, fale conosco. Eles têm todo um modo diferente e peculiar de viver, toda a paciência com esse público. Eles precisam ser cuidados e acolhidos, especialmente as crianças Uarau têm que ter todo um acolhimento especial. Então fica aqui, ou liga no Disque 100 para falar diretamente conosco, ou vai no nosso site, pega o telefone da Secretaria Nacional da Proteção Global. Nós estamos preocupados com os índios Uarau que já estão aí
em quase todas as capitais brasileiras, nós precisávamos ter esta atenção especial, fazer esse destaque especial a este público que já está aí circulando em toda a nossa nação. Boa tarde a todos. Só complementando aqui o que todos já colocaram, é importante a gente ressaltar que todos esses planos que a gente tem anunciado, ele representa um esforço de uma grande rede, né, tanto do governo como da sociedade civil em prol da população mais vulnerável ao Covid neste momento da pandemia. Então, especialmente, a gente quer agradecer com relação à população em situação de rua, a Transforma Brasil. Quando a ministra falou aqui do projeto Brasil Acolhedor, é um projeto amplo. Quem conhece o Transforma Recife sabe da efetividade da organização enquanto apoio, né, à sociedade civil. Então, ele vai estar em todo o país e vai estar apoiando no acolhimento dessa população em situação de rua. A Assembleia de Deus, que firmou com a gente também, com o Pátria Voluntária, presidido pela primeira-dama, uma parceria também estará nos apoiando. A MTB, as Casas Bahias, que a primeira-dama inclusive ressaltou aqui a doação de camas, já conseguimos também colchões, a Visão Mundial, a Virada Feminina, que também estará conosco, já está atuando nessa ação, é a Fundação Banco do Brasil. E tem um outro olhar que é importante trazer, a gente tem uma grande oportunidade de acolher de forma estruturante essa população em situação de rua. A pandemia está trazendo essa oportunidade, isso a gente faz um apelo às prefeituras e os agentes da sociedade civil que sempre acolhem, né? Que a gente sempre vê a sociedade civil se mobilizando, seja para dar uma sopa, o vestimento, a gente tem uma oportunidade porque está criada uma empatia com esse público, então eles querem o apoio. Muitos deles têm resistência a sair da rua, então a gente vai agregar projetos estruturantes e quem sabe a gente muda, a gente está com esse grande desafio, mudar esse cenário, esse número que tem crescido, infelizmente. Então a gente vai atuar também com organizações sociais, com os nossos centros de atenção psicossocial na saúde, os CAPs, né, porque a maioria são usuários de álcool e drogas, o Ministério da Saúde não está aqui, mas vai ter uma atuação. Então, a gente também está pensando na oportunidade que o Covid está nos dando. Então, instituições locais, aproveitem para uma abordagem mais definitiva, a gente vai tentar implantar o projeto Moradia primeiro, para que quem sabe após o Covid, já que a gente está tendo essa oportunidade, que eles estão clamando por socorro, a gente consiga mudar esse cenário que hoje a gente tem aí com esse número enorme de pessoas em situação de rua. Tá? E o governo estará trabalhando para isso. Obrigada. Vamos abrir para as perguntas. Primeira pergunta, Luana Karen, TV Brasil. Como é que vai ser isso? Se é a partir de segunda mesmo. Queria confirmar os números, eu fiquei um pouco confusa. O ministro disse que 50 milhões de pessoas já tiveram um CPF habilitado para receber, mas no slide apareceu 42 milhões de famílias beneficiadas. Os 8 milhões ainda não receberam, e o ministro falou de 13 milhões... Oi? Posso continuar? E o ministro falou de 17 milhões de CPFs que estão sendo analisados e que terão essa análise concluída até a próxima semana, mas no slide aparecem 13 milhões de CPFs inconclusivos. Esses CPFs inconclusivos estão dentro desses 17 milhões? Alguns sim. Pessoas que não corrigiram ainda essa informação. E eu queria saber também da ministra Damares, ou da equipe da ministra Damares, a gente não tem números ainda da população de rua atendida pelo Brasil Acolhedor ou nesse esforço agora recente do coronavírus, números efetivos de população de rua atendida. Bom, primeiro a questão que envolve os Correios, o acordo está sendo fechado, a diretoria dos Correios tem uma reunião amanhã para aprovar esse acordo, os termos que nós ajustamos entre a área técnica, mas precisa decisão colegiada, o presidente dos Correios não pode tomar decisão sozinho. Então amanhã isso vai ser definido
E o que vai acontecer a partir da próxima semana? Poderá ser sim segunda ou terça-feira. O que vai acontecer na próxima semana é que as pessoas que precisam de auxílio para fazer o seu cadastramento ou para refazer o seu cadastramento e tiverem qualquer grau de dificuldade, vão ter um novo canal, que é as agências do Correio de todo o Brasil. Lá não é lugar para ir receber dinheiro. Dinheiro é caixa. E a estrutura bancária brasileira. O general Braga Neto lembrou aqui, a Caixa já conveniou e fez operações com 50 bancos brasileiros, de um acordo que foi construído pelo governo Bolsonaro com o sistema privado. Não há nenhum desconto das pessoas, mesmo que a pessoa tenha o seu cheque, esteja no cheque especial. Não há tarifa, não há desconto, não há débito anterior. Esse dinheiro está protegido exatamente para que as pessoas possam comprar alimento, comprar remédio, comprar qualquer necessidade que elas tenham. Eu passo a palavra aqui ao Dr. Sérgio para responder a questão que envolve assistência social. Não sei se Barreto quem falou. E a parte de números o Dr. Barreto vai explicar. Deixa eu falar aqui a parte numérica, só para esclarecer, gente. 50 milhões,5, esses 50 milhões e meio são CPFs elegíveis. Uma família pode, pela lei, ter 2 membros que recebam. Então, você tem número de famílias, um número de famílias menor do que o número de CPFs. Sobre os 13 milhões e os 17 milhões, é importante entender o quanto é ágil essa operação. O que acontece é que nós identificamos, informamos em momento passado, qual era o número de CPFs ou de pessoas que se cadastraram, mas que faltou informação para a gente conseguir cumprir os critérios da lei. Esse universo era da ordem de 13 milhões de pessoas. Foram devolvidos via aplicativo e essas pessoas, a partir daquele momento, começaram a atualizar os seus cadastros. A soma dos novos requerentes, mais um grupo dessas 13 milhões de pessoas, gerou um arquivo entre o dia 23 e o dia 3, que somam 17 milhões de requerentes, 17 milhões de CPFs. Esse bloco é que está sendo analisado. Então, objetivamente, a sua pergunta é, os 13 milhões estão contidos nos 17? Na sua totalidade, eu não consigo afirmar, mas posso dizer que grande parte, sim. Sobre os números de população de rua, nós temos cerca de 150 mil de população de rua no Brasil, segundo o cadastro único. Além desses 150 mil, nós temos cerca de 180 mil pessoas que, de alguma maneira, são atendidas em centros-dia, pelo menos eram quando a rede estava toda funcionando. Restaurantes populares, restaurantes para a população de rua, centros pop. A nossa intenção, eu quero só fazer uma distinção. O Brasil Acolhedor é um programa de voluntariado, tá, que tem sido liderado pela primeira-dama, no Pátria Voluntária, junto à Casa Civil, com a participação, apoio do Ministério da Cidadania, Ministério de Direitos Humanos, Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, esse Brasil Acolhedor tem a ver com o que nós vamos fazer agora, através dessa parceria com a iniciativa privada. Isso está se construindo. Já foi dado um número sobre doações, pelo menos agora pela ministra, eu vou passar para ela de volta para falar das doações, mas o que nós esperamos é exatamente isso, é que agora os municípios, com esses recursos que nós estamos passando de maneira emergencial, a gente possa acolher pelo menos 80 mil novas pessoas que estão em situação de rua. O Brasil Acolhedor, a gente fez uma seleção onde tem maior concentração dessa população em situação de rua, geralmente nas capitais e macro-regiões. Então, são 85 municípios. Já temos em 10 municípios, 15 organizações da sociedade civil atuando, atendendo 5.700 pessoas, em 10 municípios com disponibilização de espaço físico e doação de alimentos. Então, a gente tem agregado e complementado e focalizado, né, a ação da sociedade civil, não muito no sentido de complementar, mas de a gente não atuar onde eles estão atuando e fazer uma complementação para não ter sombreamentos, para ter efetividade.
Próxima pergunta, Matheus Maia, Poder 360. Boa tarde. A minha primeira pergunta é para o ministro Braga Neto. Eu queria entender, ministro, se não é contraditório o governo apoiar a votação no Congresso da liberação do congelamento dos salários e depois dizer que vai vetar. O que mudou nesse meio do caminho? E a minha outra pergunta é para todos os ministros presentes, que eu queria saber o que aconteceu naquela reunião que o ministro Moro se referiu no seu depoimento, para que o presidente fosse aconselhado a não divulgar a íntegra do vídeo. Obrigado. Mesmo ele mesmo tendo dito que divulgaria. Primeiro é o seguinte, com relação à parte do Congresso, isso é está na área do ministro Ramos, da Segov, cumprindo diretrizes do presidente junto com a bancada dele. Então, infelizmente, eu não vou entrar nesse mérito. Com relação à pergunta que você fez com relação ao vídeo, tá? O que é que acontece com o vídeo? A reunião, ela não necessariamente ela é filmada, ela não é como uma reunião na Câmara dos Deputados, que tem por lei, tem que ser filmada, etc, etc. Não é filmada. Às vezes você tem a câmera, ela filma trechos, ela filma partes do coisa, às vezes não filma, o presidente fala, olha, não quero que filme, tá certo? Eu não vou entrar no assunto da filmagem, porque isso hoje é assunto de um inquérito. Então, nós não vamos comentar. Mas o que acontece lá é isso. Ela pode filmar, pode não filmar, e os assuntos que são tratados ali entre os ministros, muitas vezes tratam de assuntos que levam para a segurança nacional. Tratam de assuntos que tratam de relações entre países, tratam de assuntos com relação à economia que podem repercutir pesadamente no país. Tá? Então, por isso é que normalmente não existe uma obrigatoriedade de se ter filmagem disso aí. Tá bom? Quer falar alguma coisa?